Muitas pessoas se questionam sobre a identidade do faraó na época de José, conhecido no Egito como Zapan-Aania. José ocupou o cargo de vizir, governando o Egito durante os 7 anos de abundância e os 7 anos de fome, conforme narrado na Bíblia. Neste vídeo, vamos aprofundar-nos na egiptologia, na história do Egito e nos relatos bíblicos para desvendar a enigmática figura do faraó do tempo de José. Além disso, abordaremos um tema pouco discutido no YouTube: os faraós da época de José, que na verdade foram mais de um. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gosto e acompanhar este vídeo, intitulado O Misterioso Faraó da Época de José. A narrativa egípcia nas Sagradas Escrituras é fascinante, começando com Jacó, o pai de José. Jacó teve muitos filhos, sendo José um dos mais jovens. Naquele tempo, também nasceu Benjamim, o filho mais novo de Jacó, por quem ele tinha um carinho especial, o que despertou a inveja dos seus irmãos. Eles então conspiraram contra José, vendendo-o como escravo no Egito. Jacó chorou profundamente a perda de José, mas Deus o recompensou. A fidelidade de José permitiu que ele prosperasse. Ele era um homem justo, e sua obediência a Deus o levou da escravidão ao posto de governador do Egito. No entanto, antes de alcançar essa posição, José passou por várias provações, incluindo ser falsamente acusado e preso na casa de Potifar, um oficial do faraó. Apesar dessas adversidades, Deus o libertou e o elevou ao segundo cargo mais importante do Egito, ficando apenas atrás do próprio faraó. Muitas pessoas se perguntam sobre a história de José, e uma das perguntas mais comuns para os leitores do livro de Gênesis é sobre a identidade do faraó durante o seu tempo. No entanto, para discutir esse tema, é importante entender que não houve apenas um faraó durante a vida de José, mas sim vários, conforme mostram a egiptologia e a cronologia histórica bíblica e egípcia. Precisamos analisar a história cronológica egípcia para entender quem foram esses faraós. Seguindo a linha do tempo bíblica, podemos identificá-los através da análise da cronologia bíblica. Na egiptologia, entende-se que o faraó reinante, quando José chegou ao Egito como escravo, era Amenemhat II. Esse faraó tinha Potifar como seu general, que assumiu tal posição sob o governo de Amenemhat II. Amenemhat II, nascido como filho de seu predecessor, Senusret I, ascendeu ao trono egípcio após a morte de seu pai. Sua ascensão ao poder foi marcada por uma transição tranquila, demonstrando a estabilidade institucional e política do Egito durante esse período. Amenemhat II era conhecido por seu interesse em expandir os domínios egípcios e consolidar o poder de seu reino. Ele lançou várias campanhas militares bem-sucedidas, expandindo as fronteiras do Egito em direção ao sul, para a Núbia e a leste, na península do Sinai. Essas conquistas territoriais não só aumentaram a riqueza do Egito, mas também fortaleceram sua posição como uma potência regional dominante. Além de seus feitos militares, Amenemhat II é lembrado por suas obras internas. Ele supervisionou importantes projetos de construção, incluindo a expansão de templos e a edificação de estruturas que melhoraram o bem-estar do reino. Segundo Amenemhat II, ele foi um líder dedicado ao bem-estar de seu povo, e suas políticas internas refletiam esse compromisso. Ele implementou reformas administrativas para melhorar a governança e promover a justiça social. Sua administração foi marcada por uma forte centralização do poder, o que contribuiu para a estabilidade política e social do Egito durante seu reinado. Quando José foi preso, o faraó reinante também era um Amenemhat, que faleceu durante o encarceramento de José. Aproximadamente 2 anos depois, José foi milagrosamente libertado da prisão no Egito.
Após sua libertação, ele interpretou o sonho do faraó seguinte, que segundo a cronologia egípcia e bíblica era Senusret II, também conhecido como Sesostris II. Esse faraó teve o famoso sonho das vacas gordas e magras e dos anos de abundância e escassez de grãos. Senusret II foi o quarto faraó da 12ª dinastia egípcia, reinando entre 1895 e 1878 a.C., o que corresponde a cerca de 3.878 anos atrás. Senusret II era filho de seu antecessor, Amenemhat II, que governava quando José chegou ao Egito. Um fato curioso sobre Senusret II é que ele esteve no poder durante o período em que o monarca de Beni Hassan recebeu o chefe semita Abishá em sua cidade. Esse evento foi representado nos murais de Beni Hassan, onde figuras mostram a aparência física, a fisionomia e as vestimentas dos povos semitas, conhecidos no Egito como Hyksos ou Reka-Kassut. Esses murais fornecem registros valiosos sobre a chegada dos povos semitas, neste caso, os arameus, ao Egito durante o reinado de Senusret II. Seguindo a prática de sua dinastia, Senusret II serviu como corregente com seu pai, Amenemhat II, durante 3 anos. No primeiro ano desse período, foi registrada uma expedição comercial a Punt, na costa leste da África, documentada nas rochas do porto egípcio do Mar Vermelho. No início de seu reinado solo, as fortalezas da Baixa Núbia, construídas por seu avô, foram inspecionadas. No 6º ano de seu governo, a fortaleza de Aniba, próxima à região mineradora de ouro da Núbia, foi reconstruída. Inscrições comemorativas indicam que materiais como diorito, cobre e possivelmente ametistas foram extraídos em vários locais da Núbia. Além disso, inscrições no Sinai mostram que os mineiros do rei também operavam lá. Os contatos com o Oriente Médio, principalmente com a Síria, foram mantidos durante seu reinado, como demonstra a presença de comerciantes semitas, conhecidos como arameus. Esses encontros foram registrados em uma tumba provincial em Beni Hassan. Durante esse período, a nobreza local aumentou sua influência por meio de casamentos mistos com povos semitas, principalmente arameus, o que marcou o início de uma mistura entre egípcios nativos e povos do Oriente Médio. Um aspecto interessante para os leitores da Bíblia é que a egiptologia sugere que o faraó Senusret II provavelmente morreu durante os primeiros anos de prosperidade no Egito. Além disso, acredita-se que foi o faraó Senusret III, filho de Senusret II, quem convidou Jacó, também conhecido como Israel, para habitar no Egito. Outra curiosidade é que, segundo Gênesis 47, Jacó abençoou esse faraó, o que, ao considerar a cronologia bíblica e a egiptologia, sugere que esse faraó foi Senusret III. Senusret III foi o faraó que enfrentou os 7 anos de miséria e dificuldades no Egito. Curiosamente, os textos do Antigo Egito mencionam que durante seu reinado houve rebeliões, motins e confusão devido a esses 7 anos de escassez, que foram consequência do sonho de seu pai. Durante o reinado de Senusret III, as consequências do sonho de seu pai, Senusret II, começaram a se manifestar. No livro de Gênesis, capítulo 47, encontramos informações muito interessantes sobre a fome que durou 7 anos. A escassez de alimentos levou o povo a uma situação de escravidão. A partir do versículo 13, menciona-se que não havia comida em toda a terra. E à medida que a fome se agravou, afetou tanto o Egito quanto a terra de Canaã. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, usada como moeda de troca para a compra de grãos. Essa prata foi transferida para o palácio do faraó, que nesse caso era Senusret III.
Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, os egípcios suplicaram a José por comida, já que não tinham mais dinheiro. Então José ordenou que trouxessem seus rebanhos em troca de trigo. Foi assim que o povo trouxe seus rebanhos para José, e ele lhes deu trigo e pão em troca de cavalos, ovelhas, gado e jumentos. Ao final do ano, eles voltaram a José e disseram que não tinham mais nada a oferecer, além de seus próprios corpos e terras. Diante disso, José comprou toda a terra do Egito para o faraó, pois os egípcios se venderam e entregaram seus campos devido à extrema fome. Assim, a terra tornou-se propriedade absoluta do faraó. Em relação a Senusrete III, o versículo 24 menciona que, embora uma quinta parte de todas as colheitas devesse ser destinada ao faraó, as outras 4 partes ficariam para que os agricultores pudessem plantar e sustentar suas famílias, garantindo também a alimentação de seus filhos. O povo respondeu com gratidão a José, reconhecendo que ele lhes havia salvado a vida e aceitando tornar-se servos do faraó para sempre. Podemos entender que, graças a José, o reinado de Senusrete III foi muito estável, mesmo em meio aos 7 anos de fome extrema e miséria. José foi crucial para a prosperidade do faraó durante esse período difícil. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe a todos e até breve.